Faces de Campinas com características bem diferentes que fazem parte da área rural da cidade. De um lado, a pecuária com a criação de gado para corte e do outro, a plantação de figo e chuchu. Retratos de um município conhecido pela tecnologia e pelas universidades, mas que tem um importante papel no abastecimento de alimentos do país. O Meio Ambiente de hoje mostra duas propriedades com essas características. Uma Campinas desconhecida por muitos. Gado para corte. Boas práticas agropecuárias que, além de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e competitivos, estão alinhadas com preceitos de bem-estar animal e seguras do ponto de vista sanitário. Nessa fazenda de 60 hectares, que fica na região do bairro Carlos Gomes, bem à beira da rodovia Governador Dr. Ademar de Barros, a Campinas Mogi, o advogado e pecuarista cuida do negócio que há décadas começou com a lavoura. Na época do meu tataravô, bisavô, a fazenda era de café. Depois o meu avô migrou para o algodão, meu avô também migrou para a pecuária, meu tio e minha mãe mantiveram a pecuária e hoje eu desenvolvo a pecuária. O que mudou no sistema da pecuária nesses últimos 30 anos foi justamente um trabalho mais, como é que se diz, mais fundamentado, mais estudado. Então, assim, a gente tem uma assessoria para saber a época certa para a gente fazer o manejo de pasto, a época certa para fazer inseminação. Então, a gente tem um veterinário, um agrônomo nos dando suporte para tentar otimizar a área dentro das nossas necessidades e aumentar a produtividade. Atualmente, a gente faz uso de um programa, de um software de gerenciamento de fazenda que nos mostra desde a parte financeira, o balancete de entrada e saída, até a administração do gado. Então, olha, tal dia de tal mês foi feita inseminação em tal vaca, depois em tal dia foi feito ultrassom dessa vaca, em outra data foi aplicada a vacina de febre aftosa, em outra data, tudo controlado. A gente tem todo esse controle e peso, a gente pesa, a cada 3 meses a gente pesa o gado para ver uma evolução ou para ver se não está havendo evolução e buscar saber o porquê dessa não evolução. O produtor rural identifica e controla os diversos fatores que influenciam a produção, principalmente no que diz respeito à alimentação do rebanho. O único suplemento que a gente dá para complementar as vitaminas na alimentação do gado é um sal mineral comum misturado com sal proteico, com algumas vitaminas e sais minerais que não tem no sal comum e nem no pasto. A gente não dá anabolizante, não dá qualquer outro tipo de medicação para o gado, a não ser aquela necessária, né? Por exemplo, de febre aftosa, a ivermectina para tratar vermes, protozoários, bernes, essas coisas. No período das águas, a gente já programa um rodízio nos pastos, né? Justamente prevendo o período de estiagem e para manter sempre uns 2 pastos, 2 piquetes livres para na época da seca o gado ter o volume, né, do pasto que a gente tem. Também, nesse caso, de certa forma, sim, porque a gente faz só a manutenção dos pastos, né? A gente não aplica veneno nem nada, a gente faz uma roça para tirar as ervas daninhas manual, na base da enxada. A gente não usa qualquer tipo de defensivo. A inseminação é feita na época de monta, entre setembro e novembro. E a vacinação e cuidados acontece no brete, onde cada animal passa por uma espécie de vistoria rotineira. Então a gente faz uma cruza industrial, que eles falam. Aqui é o curral, onde os funcionários cuidam dos bezerros que ficam com as mães em uma parte do pasto chamado de maternidade até os 7 meses de idade. Após esse período, eles são desmamados e apartados das vacas. Aí então acontece a seleção,
onde as novilhas vão para a recria ou venda e os garrotes para a engorda. No total, são 200 cabeças de gado que engordam nessas pastagens. Aí os machos vão para um pasto mais desenvolvido, com mais tratamento nutricional para a engorda, para desenvolver a engorda. E assim, com no máximo 2 anos, quando eles atingem aproximadamente umas 13 arrobas, a gente entrega para o frigorífico. Entre os desafios está em encontrar mão de obra especializada e veterinários para cuidar do gado. Hoje a gente tem uma faculdade veterinária na região que um professor consegue nos dar suporte, mas só ele. Alguma coisa mais diferente a gente tem que buscar fora da região, o que encarece e acrescenta mais esse custo na produção. O Jefferson é um dos funcionários, sobrinho de um dos mais antigos da fazenda. Já trabalhou no Instituto Agronômico e fala que a vida no campo é algo que ele não troca. O Jefferson faz parte da nova geração de funcionários que trabalham aqui na fazenda. Jefferson, fala para mim como foi crescer aqui e hoje trabalhar também com o gado. Na verdade, desde pequeno mexia com gado, mas só com gado mais manso, né? Que é de leite, tudo que é na fazenda do meu avô, em Minas. Aí depois disso, eu viajava mais ou menos uma vez por ano só para lá. No começo, na verdade, foi meio difícil assim para adaptar. Por quê? Por causa do tipo de serviço que acaba sendo pesado às vezes e o gado também é meio assustado. Eu, às vezes tinha mais medo que o gado de mim. Aí agora é mais tranquilo. Agora você superou esse medo? Sim. E hoje toca o gado com tranquilidade. Tranquilo. O medo foi passando em pouco a pouco conforme a gente foi aprendendo a mexer com gado, entendeu? Porque no começo você não sabia, às vezes você tocava de um jeito errado, ele já vinha para cima de você ou você se assustava sem ter necessidade. Sossego. Muito calmo, não tem aquela bagunça de trânsito, barulho de festa. Eu gosto de mais tranquilidade. Para o pecuarista, o novo homem do campo deve se aliar à tecnologia. A humanidade nunca se modificou tanto nos últimos 50, 100 anos, né? E a gente está na era da informação. Eu acho que a principal mudança desses anos aí, do meu tataravô até mim, foi a velocidade das informações. Porque a velocidade das informações acaba influenciando em absolutamente tudo, né? Desde um contato com o veterinário, ou pegar o celular e falar, ó, a vaca tá passando mal, ó, vem aqui me dar uma mão, e o cara vem em menos de meia hora, tá aqui e salva a vaca, né? Até desde softwares de gestão que te ajudam a diminuir custos, otimizar ganhos e administrar corretamente, corretamente entre aspas, né? Conforme a literatura, a teoria contemporânea diz que é correta, né? Então, assim, você acaba tendo mais acesso à informação e sabendo lidar melhor com o manejo, com a produção e tudo mais. No próximo bloco, do outro lado da cidade, na divisa com Indaiatuba e Valinhos, a produção de figos para o mercado externo e interno. Na Estrada Velha de Indaiatuba, do outro lado de Campinas, no bairro Pedra Branca, fica o sítio Bela Vista, na região que predomina o plantio de figo. São 300 mil caixas por temporada, cada uma com 1,4 kg. De acordo com o Censo Rural de 2017 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Campinas produz mais de 2 milhões de figo, da espécie figo roxo de Valinhos. São 230 mil pés em 39 propriedades que trabalham com este tipo de lavoura permanente. São mais de 161 hectares de terra. Aqui no sítio Bela Vista, a produção começou na década de 1960 e é para exportação, para o mercado interno e para a indústria de doces. Desde o início do ano 2000, a administração passou para o Marcelo e o seu irmão. O que acontece é que para o mercado externo eu colho ele um dia antes, ou seja, eu colho um pouquinho mais verde. Então, quando eu quero colher para o mercado externo, eu colho ele um pouco mais verde. Quando eu vou colher
para o mercado interno, eu colho ele no dia seguinte, ou seja, um pouquinho mais maduro. E algum defeito que ele tiver na casca, esfolado, trincou, aí eu mando ele para a indústria para fazer geleia ou um doce que o pessoal chama de rami. A época de produção dele começa em novembro e o forte da produção vai até abril. Sim. E aí a gente consegue ainda produzir com manejo de poda até julho, agosto, às vezes até setembro. Um pé pode ser produtivo por até 30 anos e o manejo é o que garante toda a qualidade da produção com o selo global GAP. Mas com 20 anos a gente já começa a ter alguns problemas e aí a gente começa a reformar as áreas. A colheita é diária, todo dia a gente colhe de segunda a domingo, né? Não pula nem feriado, nada, porque ele é muito perecível. Então se você deixar de colher um dia, você já perde a produção daquele dia que você não colheu. Ele audita toda a produção nossa, desde o plantio até a colheita. Tudo que a gente pode usar em termos de produto, tudo que a gente não pode usar, mão de obra, se a gente está cumprindo toda a legislação. Você usa defensivos? Uso defensivos, mas todos que a gente usa, a gente tem que respeitar todos, a carência, não pode ter resíduo. Então, para exportação, principalmente, que controla isso praticamente em todo lote, nada pode sair com algum resíduo que possa ser identificado na fruta. E hoje o mercado interno começou também a cobrar esse tipo de exigência, o que eu acho que é positivo. As pragas e doenças do figo podem causar perdas de até 80% da produção. E a forma mais eficiente para evitar o problema é simplesmente prestar atenção na plantação e ter cuidados básicos de manejo. Aqui é usado o controle biológico para a mosca do figo e a broca da figueira, provocada por uma mariposa que ataca as plantas e causa a morte de ramos e galhos, é retirada manualmente. A gente não usa um inseticida para controlar, usa uma armadilha, a mosca entra ali dentro só tem melaço de cana e figo batido com água, a mosca entra ali dentro, cai ali e morre ali. Sim. Então não há nenhum produto químico usado, apenas uma armadilha. Se o vizinho meu não fizer ou deixar as frutas dele cair no chão, apodrecer no chão, ela se reproduz lá e vem para a plantação nossa. Então a gente tem que ter ali uma política boa com os vizinhos para que os dois trabalhem juntos ali para essa praga. Algumas pragas, outras não há esse tipo de problema. Por exemplo, tem uma broca que ataca o ponteiro do figo. Essa broca ela vive no mato, ao redor da plantação, então ela é endêmica. A gente faz uma catação manual. Eu vou ali com um arame e mato a larva ali dentro do buraquinho dela. Sim. Então a gente faz uma catação manual. Para quê? Para que a população não aumente. Então o que a gente faz para evitar com que essa população aumente sem usar um inseticida durante a fase de colheita é essas técnicas, vamos falar, que não usa defensivo. O excesso de chuva pode prejudicar a produção, mas a falta também. E aí, em época de seca, é feita a irrigação por microaspersão. O excesso de chuva, vamos tomar por exemplo, o mês de janeiro foi um mês que não choveu muito. Para o figo estava ótimo. Fevereiro já teve chuva em excesso para a cultura do figo. Não significa que para a cultura da goiaba teve excesso de chuva. Então, para a cultura do figo foi um pouco de excesso, porque ele precisa de sol para pegar cor. Então, quando chove demais, ele amadurece, mas fica com pouca cor. E o consumidor está acostumado a ver o figo roxo. Às vezes o figo está maduro, mas não está roxo. Então isso inibe um pouco o consumo. Se houver um veranico ou uma seca fora de época... Que nem aquela que a gente teve em 2014, por exemplo? Isso, se houver... Bom, mas aquela lá foi tão grave que não tinha nem água no rio, então não havia muito o que ser feito. Mas vamos pegar algo parecido com aquilo. Se tiver uma fora de época em janeiro, que é um mês que está em plena produção, se ficar mais do que 15 dias sem chuva, aí a gente começa a perceber que o produto começa a ficar miúdo, começa a cair folha,
aí a gente entra com um pouco de irrigação. A rotina diária é assim. Os frutos colhidos ficam nessas caixas e já há uma primeira separação daquilo que não serve e será enterrado. Um segundo funcionário passa com a Kombi recolhendo o figo que é levado diretamente para um balcão e começa assim o processo de seleção e embalagem. Aqui na casa de embalagem, os figos são separados e classificados de acordo com o mercado externo, interno e para a indústria, e recebem ainda uma identificação do talhão de onde foram colhidos. A rastreabilidade, que hoje é obrigação de todo produtor rural, será o diferencial na hora da venda. O consumidor só vai querer comprar produto rastreado. Você acha que isso é o futuro? É o futuro. É o futuro do mundo inteiro, é assim. Olha, o meu produto é rastreado, eu ponho meu nome na minha etiqueta. Eu sou fulano de tal, meu sítio é na rua, na estrada tal, lote tal, eu estou lá. Tá? Eu sou esse daqui, esse produto é meu. Eu sei que eu fiz, eu tenho um caderno de campo e isso aí eu sei que eu entreguei. Eu garanto que esse produto está dentro das normas que o Ministério da Agricultura estabeleceu. Então isso vai, do meu ponto de vista, muito positivo, está organizando um pouco a cadeia para que todo mundo trabalhe da mesma forma. Você também produz chuchu e goiaba numa outra propriedade da nossa região, mais especificamente em Campinas ainda o chuchu. Sim. Por que chuchu? Também é algo que veio já do meu avô, passou para o meu pai. É uma cultura que tem um manejo bem simples, praticamente tem pouca praga, não exige... A única exigência do chuchu é a irrigação quando está na época seca, mas é uma planta que não tem tantos problemas com doenças e pragas, é uma cultura bem simples, então custo baixo, a gente continua trabalhando com ela, uma área menor, né? A gente tem hoje acho que 3 hectares de chuchu. No próximo bloco, os problemas urbanos que o homem do campo precisa lidar. O produtor rural, que cada dia está mais perto dos centros urbanos, tem a vantagem de ter o consumidor por perto. A Ceasa Campinas, central de abastecimento, movimenta mais de 60 mil toneladas de frutas, verduras e legumes por mês, o equivalente a cerca de 95 milhões de reais. Neste universo, o presidente do Sindicato Rural de Campinas lembra que é preciso unir o produtor ao público final. O que você produzir aqui, você consome aqui. Por que nós importamos de outros municípios muito alimento, muita fruta? Pode ser produzido aqui. Essa é a grande vantagem do município. É a grande vantagem de você estar perto do centro consumidor. Posso falar das desvantagens? São os problemas urbanos que isso acarreta na propriedade rural. Por exemplo, roubo. É muito problemático isso. Roubam praticamente tudo que você tem na propriedade, se você não tiver um controle de olhar. Lidar com a violência urbana também é um desafio para o homem do campo. Já fomos assaltados diversas vezes, a gente não consegue deixar uma bomba d'água nos bebedouros do gado, que roubam lâmpadas aqui, alguns equipamentos sempre acontece de sermos furtados, né? E a mão de obra? E também tem esse problema, né? A gente está num centro urbano, numa região metropolitana, então você achar uma mão de obra especializada para tratar de animais rústicos é muito complicado, né? Você vê as vacas, as novilhas são tranquilas, mas é um animal rústico e é uma lida rústica, né? Então encontrar pessoas que desenvolvam essa lida rústica é complicado. A gente faz um rodízio dos funcionários que eles ficam de vigia, né? E algum problema no telefone, a gente aciona as autoridades para ver o que a gente consegue fazer a tempo, né? Na questão do fogo, a gente tem um suporte muito interessante do Sindicato Rural de Campinas, que constantemente eles nos fornecem cursos, né?
Então eles vêm até aqui, ministram cursos com a gente, com os funcionários, explicando, e um desses cursos é prevenção e combate a incêndio. Esse curso a gente faz um ano sim, um ano não, né? Sempre para dar uma renovada nas ideias. E a gente tem abafadores, tem tanque com água, e os funcionários estão treinados para qualquer sinal de incêndio já tomar as providências necessárias, né? Quinta e sexta-feira na área rural é muito problemático, porque você tem pequenas feiras, pequenos comércios que funcionam em fim de semana. Então, a ocorrência é na quinta e na sexta. Então, na quinta e na sexta, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação a ficar monitorando aquilo que você faz, tá? Além disso, a gente recomenda o seguinte, que qualquer ocorrência, você faça um boletim de ocorrência. Porque mediante o boletim de ocorrência, você entra na estatística da Secretaria de Segurança Pública. Se você não fizer o boletim, a ocorrência fica só você sabendo, ficando com raiva, o produtor com raiva, mas o órgão público, que é a segurança, não sabe. Do outro lado da cidade, o bairro Pedra Branca é o primeiro a ter uma base da Guarda Municipal com um programa rural inteligente em Campinas. Depois que instalou uma base da Guarda Municipal ali na entrada do sítio, esse problema diminuiu um pouco. Hoje nós temos aquele tipo de assalto que a pessoa vem e rouba um equipamentozinho de irrigação, mas não é mais aquele que que vem na sua casa e te ameaça. Esse diminuiu depois dessa base aí. Seja em área de proteção ambiental, com o novo plano diretor e as novas tecnologias, a produção rural tem sempre que se reinventar. A gestão do rural nunca foi a cargo do município, né? Sempre ficou a cargo da União ou do Estado. Então foi a primeira vez que nós, rurais, fomos lembrados pelo município. E nos trouxe uma política é engraçado, né? Política urbana para fomentar o negócio rural. Começa a haver uma concorrência muito grande com mão de obra, então a gente tem uma dificuldade maior de encontrar mão de obra, porque construção civil, a gente tem uma pedreira aqui do lado, temos vários tipos de empresas aqui na região que concorrem com mão de obra com a gente. Então isso é um ponto. Um pouco a questão de poluição, né? Nós temos um rio aqui, o Rio Capivari, que era um rio muito bom, hoje já é um rio que a gente precisa tomar um certo cuidado, né, com usar ele para irrigação. Então, poluição é um outro fator que o adensamento gera. E o terceiro problema é a especulação imobiliária, ou seja, se você quiser expandir a sua área aqui, nessa região, fica praticamente inviável, porque a valorização das áreas são muito grandes e para a agricultura, começa a ficar inviável você adquirir uma área no valor que tem, no valor que está, porque essas áreas estão sendo balizadas para venda para a indústria, para condomínio. Procura fazer o melhor disponível dentro do que é possível fazer. A gente está sempre procurando atualizar, usar as melhores técnicas e tornar a nossa produção o máximo possível sustentável. Acaba te forçando a cada vez mais estar em busca da informação, e às vezes você deixa de desenvolver aquela agricultura tradicional, a cabocla. E antes era mais intuição, mais vivência, isso, aquela né? coisa. Então, assim, antigamente você via uma vaca, antes de chamar o veterinário, você tentaria resolver o problema, né? E daí você chamaria o veterinário em última instância. E daí o veterinário demoraria um dia, 4 horas, 5 horas, sei lá, para chegar. Hoje não, hoje você já liga para o veterinário, então quer dizer, é que lá a gente vai ficando limitado às nossas áreas, a gente não acaba criando uma barreira, a informação que é ampla acaba te trazendo uma restrição porque você se acomoda na sua área de atuação. Eu mesmo, graças a esse acesso à informação, à tecnologia, celular, computador, eu consigo conciliar a fazenda com o meu escritório de advocacia, então eu consigo falar as duas línguas e desenvolver um bom trabalho nas duas áreas.